Como assim? O acordado, convencionado, prevalece sobre o legislado. Bom, esse vídeo eu vou explicar para vocês por que a convenção coletiva ou os acordos coletivos, eles prevalecem sobre o que está colocado em lei. A reforma trabalhista, ela trouxe diversas inovações, dentre elas o que a jurisprudência já vinha aplicando. O que é jurisprudência, gente? Um parênteses rápido. Para quem não lembra, jurisprudência são vários entendimentos, julgamentos reiterados sobre o mesmo assunto, tá bom? Bom, o que a jurisprudência já vinha entendendo? Que o que está convencionado, tanto lá na convenção coletiva ou acordado, no acordo coletivo de trabalho, ele prevalece sobre a própria legislação. O acordo e a convenção coletiva de trabalho, eles normalmente são feitos pelo sindicato da categoria, tanto empregador como empregado, ou o sindicato dos empregadores com empresas específicas. Aquelas empresas, por exemplo, Volkswagen, GM, alguns bancos como Itaú, Bradesco, eles têm uma estrutura bem maior e diversos empregados. Para essas questões, alguns sindicatos eles negociam especificamente com aquela empresa, com a ajuda do sindicato dos empregadores. Mas para que vocês precisam entender tudo isso? Esse contexto é importante para vocês entenderem que essa convenção ou esse acordo coletivo de trabalho, ele vai fazer com que, na vigência do período em que ele tenha, ele determine mais direitos para os empregados daquela categoria, daquela empresa. Exemplo, no caso de falecimento, a gente tem uma previsão legal de quantas faltas a pessoa pode ter, mas pode ser que na convenção coletiva daquela categoria, aquele prazo ele seja estendido, então a pessoa possa faltar mais dias. Outra previsão também, que é uma extensão de direitos, é a falta da mãe ou do pai para exames médicos da criança, para reuniões escolares, porque na CLT ela prevê alguns dias de falta, sem desconto no salário, mas a convenção prevê mais alguns dias além daqueles da CLT. Uma outra coisa é a estabilidade depois das férias. Normalmente a estabilidade depois das férias ela é da convenção e não da CLT. Por exemplo, você tirou férias no mês inteiro de março. E aí quando você voltou, você tem ainda mais uma estabilidade aí de 1 mês ou de 2 meses, dependendo da convenção coletiva. Assim como a da gestante, uma prorrogação dessa estabilidade. Aí no caso de dispensa imotivada, o que acontece? Você gera um direito à indenização. E detalhe, tem convenções coletivas que elas aumentam o percentual da hora extra. Então, a hora extra ela é de 50% e domingos e feriados de 100%. Tem convenções que chegam a estipular o pagamento de 200% da hora extra. Tem algumas que elas estipulam 50% se a pessoa fizer até 5 horas extras por mês, mas se ela fizer superior a 5 horas, essa superioridade aí vai ter um reajuste, por exemplo, de 80% sobre o valor da hora trabalhada. Questão de auxílio creche, de vale alimentação ou de vale refeição, tudo isso vai estar na convenção coletiva da categoria ou no acordo. E se descumprir, o que acontece? Se descumprir o acordo coletivo ou a convenção, tem uma multa. Lá no finalzinho da convenção coletiva, tem uma multa estipulando e essa multa é revertida ao empregado. Então, algumas é por cláusula, outras são por descumprimento geral. Então, por exemplo, se a empresa deixar de cumprir 2 cláusulas, gera direito a 2 multas. Algumas convenções entendem que a empresa pode descumprir 10 cláusulas e pagar uma multa só. Normalmente é um percentual sobre o trabalho lá do empregado. Outra coisa também que é estipulado em convenção e acordo coletivo é aquela questão do dissídio da categoria, aquele aumento anual. Esse daí é feito também lá na convenção. E o valor, o salário base, né? A questão do piso salarial de cada categoria. Normalmente é lá. E tem algumas questões interessantes também que consta lá, como por exemplo, questão de garçom. Os bares e restaurantes que tiverem até 10 funcionários, o garçom recebe, por exemplo, R$ 1.500, mais as gorjetas, e as gorjetas não podem ser inferiores a R$ 500 por mês. Então, se
receber menos de R$500, a empresa vai ter que pagar essa diferença. Se tiver mais de 10 empregados, de 10 a, por exemplo, de 11 empregados a 50 empregados, aí ele tem o salário mínimo desse vai ser de R$2.000 e mais, por exemplo, R$750 aí de gorjetas. Então, todas essas questões mais, digamos, específicas de cada categoria, de cada empregado, de cada classe, elas vão estar no acordo coletivo da categoria e também na convenção. Pode ser que ela especifique algumas questões que pode ser entendida como redução do direito do empregado. A gente estipula que o empregado tem direito a de 1 a 2 horas de intervalo intra-jornada, que é aquele intervalo dentro da jornada, mas algumas convenções entendem que pode ser reduzido em 50% daquele tempo, então de, por exemplo, 30 minutos o intervalo, para que as pessoas saiam mais cedo. Essa questão do intervalo de 30 minutos, ela também pode ser estipulada no acordo ou na convenção coletiva. E se estipulada, ela deve ser cumprida, não gerando direito à hora extra. Então são diversas questões aí super interessantes, mas que principalmente precisa ser olhado sempre, além de olhar na CLT e na convenção coletiva, olhar lá no acordo coletivo de trabalho ou na convenção coletiva. E qual que é a diferença? A questão é que alguns são judicializados e outros não. Outros simplesmente os sindicatos, os representantes da empresa sentam e determinam aquela situação. E em outras questões a gente não consegue esse consenso e aí entra-se com um processo judicial direto na segunda instância, que é no TRT, e aí lá no TRT, se não tiver, vai ter uma audiência normalmente de acordo, se não tiver acordo, aí vai ser julgado, e o que for julgado vai ser aquilo aplicado retroativamente. Por que retroativamente? Porque normalmente essas questões começam poucos meses aí antes de vencer aquele acordo ou convenção coletiva, e aí como o processo judicial ele demora um pouquinho, então aí você aplica retroativamente a partir do momento que não tem mais a vigência da outra convenção. Normalmente é de 1 ano a validade, então por exemplo de março de 2019 a fevereiro de 2020, então é sempre um dia antes, tá? Então por exemplo de 20 de março de 2019 a 19 de março de 2020 é o período de validade daquela convenção coletiva de trabalho. Espero ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo e até mais informações jurídicas. E se vocês quiserem colaborar aqui com o meu canal, por favor, coloquem nos comentários mais temas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Um forte abraço!